caminhão parou ao meu lado sem fazer barulho algum, como se tivesse deslizado pelo asfalto. O motorista, alto e magro, me encarou por alguns segundos antes de abrir a porta. O interior do veículo parecia mais escuro do que deveria ser, e, mesmo com a luz da lua iluminando o rosto dele, eu não conseguia distinguir nenhuma feição, nenhuma expressão, nenhum olho, boca ou nariz. Apenas uma sombra onde deveria haver um rosto. Meu instinto me dizia para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu já estava dentro do caminhão antes mesmo de perceber que havia aceitado a carona. E naquele momento soube que sair dali seria impossível. A Ruta 40, na Argentina, é uma das estradas mais longas e isoladas do mundo, cortando montanhas, desertos e planícies sem fim. Durante o dia, é uma rodovia de paisagens impressionantes, mas à noite se transforma em um território inóspito, onde a escuridão consome tudo ao redor. Poucas cidades estão espalhadas ao longo de seus quase 5.000 quilômetros de extensão, tornando-a um lugar perfeito para lendas e histórias assombrosas. Quem já viajou por ela à noite sabe que há algo inquietante naquela estrada. Luzes que surgem no horizonte e desaparecem sem explicação. Sombras que parecem acompanhar os veículos. E o mais estranho de tudo, um caminhoneiro sem face que oferece carona a quem viaja sozinho. Alguns dizem que ele aparece apenas para os mais desavisados, aqueles que não conhecem a estrada e ignoram os avisos dos moradores locais. Outros acreditam que ele só surge para aqueles que estão prestes a encontrar a morte. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente quem ou o que ele é. Os relatos vêm de diferentes épocas, desde muito antes dos caminhões modernos tomarem conta das rodovias. Motoristas de todas as idades e regiões contam a mesma história. Um caminhão solitário, sempre em perfeitas condições, que para ao lado da vítima e oferece uma carona. O motorista? Um homem alto e calado, vestindo uma jaqueta escura. Se ele se vira para você e você tenta enxergar seu rosto, tudo que vê é um vazio absoluto, um buraco negro de onde nada escapa. As lendas sobre a Ruta 40 não são novidade, mas essa em particular é diferente. O caminhoneiro sem face não é apenas uma história contada ao redor de fogueiras. Ele foi visto, descrito e, em alguns casos, até filmado por câmeras de segurança ao longo da estrada. E não são apenas motoristas que relatam encontros com ele. Há caminhoneiros que juram ter cruzado com esse mesmo veículo várias vezes, sempre do mesmo jeito. Uma estrada deserta, um caminhão que surge no retrovisor, passa lentamente ao lado e quando olham para dentro da cabine não há ninguém dirigindo. Em alguns casos ele desaparece logo depois de ultrapassar. Em outros, segue os motoristas por quilômetros, como se estivesse esperando algo. O mais assustador é que muitas pessoas que aceitaram a carona nunca mais foram vistas. Algumas desapareceram sem deixar rastros, enquanto outras foram encontradas, dias depois, vagando sem memória do que aconteceu. Um caso particularmente estranho ocorreu em 1998, quando um viajante espanhol aceitou a carona de um caminhoneiro solitário. Ele foi encontrado 3 dias depois, a mais de 400 quilômetros de distância do último local onde foi visto. Estava desidratado, em choque, e tudo que conseguia dizer era que o motorista não tinha rosto. Até hoje, ninguém sabe como ele chegou tão longe sem lembrar de nada. Para os moradores da região, esse caminhoneiro não é um espírito qualquer. Ele não assombra a estrada como um fantasma comum. Ele não surge para assustar, mas para levar. Para onde? Essa é a pergunta, que ninguém conseguiu responder. Alguns acreditam que ele é uma manifestação da própria Ruta 40, um guardião da estrada, coletando as almas daqueles que se arriscam a viajar sozinhos. Outros pensam que ele não é humano, que é algo mais antigo, algo que existe desde antes das estradas serem construídas. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: quem cruza com ele nunca volta o mesmo. Os caminhoneiros experientes evitam falar sobre ele, mas há alguns que alertam os novatos sobre a lenda. Dizem que, se você estiver dirigindo tarde da noite e vir um caminhão se aproximando sem faróis acesos, não olhe para dentro da cabine, não aceite a carona, não buzine e, acima de tudo,
Não tente seguir o veículo. Há relatos de motoristas que tentaram ultrapassar e foram encontrados depois, com seus carros destruídos e seus corpos sem explicação para a causa da morte. Como se tivessem simplesmente parado de viver ali mesmo, no meio da estrada. A última testemunha a relatar um encontro com o caminhoneiro sem face foi um motociclista que viajava sozinho pelo norte da Argentina. Ele estava parando para abastecer quando percebeu um caminhão se aproximando lentamente pelo espelho retrovisor. O estranho era que o caminhão não fazia barulho algum, como se estivesse flutuando pelo asfalto. Quando o motociclista olhou diretamente para o motorista, sentiu um frio intenso e uma sensação de pavor que o fez acelerar sem nem terminar de encher o tanque. Ele dirigiu sem parar até encontrar uma cidade e, ao olhar para trás, percebeu que o caminhão ainda estava lá, parado na entrada da estrada, como se estivesse esperando por ele. Esses encontros continuam acontecendo até hoje, e cada novo relato apenas reforça o mistério. Alguns tentam explicar racionalmente, dizendo que são apenas alucinações causadas pela fadiga da estrada. Mas há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Como um caminhão que dirige sozinho, como um motorista sem rosto pode ser descrito por tantas testemunhas diferentes de épocas distintas. O que acontece com aqueles que entram no veículo e nunca mais são vistos? E essa história está longe de acabar. Há um detalhe que ninguém percebeu. Algo que conecta todos os casos de forma aterrorizante. Algo que pode explicar o verdadeiro motivo pelo qual o caminhoneiro sem face continua assombrando a Ruta 40. Mas para entender esse mistério, precisamos voltar ao passado e descobrir como tudo começou. A história do caminhoneiro sem face não surgiu do nada. Antes de se tornar uma lenda da Ruta 40, existiam apenas boatos espalhados entre os motoristas mais velhos. Histórias fragmentadas que pareciam não fazer sentido até que alguém começou a notar um padrão. Os relatos não estavam desconectados. Eles contavam a mesma história, mudando apenas os detalhes superficiais. E o mais estranho, alguns caminhoneiros juravam que a primeira vez que ouviram falar desse ser, ele não era um caminhoneiro. Ele era algo diferente. Algo que existia antes mesmo dos caminhões cruzarem a Argentina. Nos anos 50, antes da pavimentação da Ruta 40, viajantes falavam de um homem solitário que aparecia nas estradas de terra, sempre ao lado de uma carroça, puxada por cavalos escuros. Ele oferecia ajuda a quem estava perdido ou precisava de carona, mas havia algo de errado com ele. Muitos dos que aceitavam sua oferta desapareciam ou eram encontrados depois, sem memória do que havia acontecido. Os poucos que lembravam de algo diziam que o homem nunca mostrava o rosto. Ele usava um chapéu largo, e a sombra encobria completamente suas feições. Sempre vestido de preto, falava pouco e nunca revelava para onde estava indo. Nos anos 70, a figura da carroça desapareceu e foi substituída por um velho caminhão de madeira, desses que já não existiam mais na época. Ele surgia no meio da estrada do nada, como se tivesse saído do próprio asfalto. O motorista era um homem alto, sempre de jaqueta escura, sempre calado, sempre mantendo o rosto oculto na escuridão. Motoristas que cruzavam com ele diziam que, por mais que tentassem, nunca conseguiam ver seus olhos ou sua boca. A estrada estava sempre iluminada pelas luzes dos faróis, mas o rosto dele permanecia mergulhado na sombra. E quem tentava olhar, de perto descrevia uma sensação indescritível, como se estivessem encarando algo que não deveria existir. O tempo passou e os relatos mudaram de novo. O velho caminhão de madeira deu lugar a um moderno brilhante, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Não importava em que década a história fosse contada, o caminhoneiro sem face sempre dirigia o veículo mais moderno da época. Mas uma coisa nunca mudou. Ninguém nunca conseguiu ver seu rosto. E aqueles que tentaram de verdade, aqueles que se atreveram a encará-lo por mais tempo do que deveriam, simplesmente desapareceram ou foram encontrados dias depois, catatônicos, incapazes de explicar o que haviam visto. Nos anos 90, um policial rodoviário testemunhou algo que deixou sua equipe em choque. Ele patrulhava a estrada tarde da noite, quando viu um caminhão parado no acostamento com o motor desligado e as luzes apagadas.
parecia abandonado. Quando se aproximou para verificar, viu uma silhueta sentada no banco do motorista, imóvel, como uma estátua. Ele bateu na porta do veículo, mas não houve resposta. Foi quando ele subiu na cabine para tentar ver melhor. Seu parceiro, que estava dentro da viatura, viu tudo de longe e gritou para que ele saísse dali imediatamente. O policial diz que, naquele instante, sentiu um pavor irracional e recuou. Minutos depois, o caminhão simplesmente ligou o motor e saiu dirigindo sozinho, sem que ninguém estivesse ao volante. Essa foi a primeira vez que a história do caminhoneiro sem face entrou nos arquivos da Polícia Rodoviária. Depois disso, novos relatos começaram a surgir. Algumas vítimas eram encontradas vagando pela estrada, desorientadas e sem saber onde estavam. Outras reapareciam a quilômetros de distância, como se tivessem sido transportadas sem explicação. E nos piores casos, pessoas que foram vistas aceitando a carona nunca mais eram encontradas. Os caminhoneiros mais experientes diziam que a única forma de evitar o encontro com ele era nunca viajar sozinho, pois o caminhoneiro sem face, só, aparece para aqueles que estão desacompanhados na escuridão da Ruta 40. Mas não era apenas a solidão que atraía esse ser. Havia outro detalhe que passou despercebido por anos. Quase todas as vítimas tinham algo em comum. Estavam indo para algum lugar específico quando desapareceram. Algumas estavam fugindo de algo, tentando recomeçar a vida longe de seus passados. Outras eram forasteiras que não conheciam bem a região. Mas todas tinham um destino claro, e nenhuma delas chegou onde pretendia. Era como se o caminhoneiro sem face escolhesse aqueles que não tinham raízes, aqueles que poderiam sumir sem deixar rastros. O que torna essa história ainda mais perturbadora é o fato de que não importa o tempo que passe, ele continua aparecendo. Novos relatos surgem todos os anos, e as descrições continuam as mesmas. O caminhão brilhante, sempre impecável, surgindo do nada na escuridão. O motorista de jaqueta escura, imóvel, com o rosto eternamente mergulhado na sombra. A oferta, de carona que, uma vez aceita, nunca pode ser desfeita. E os desaparecimentos que continuam acontecendo sem qualquer explicação. Recentemente, um caminhoneiro veterano afirmou ter visto o caminhoneiro sem face na beira da estrada, parado ao lado de seu caminhão. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, ele parecia estar esperando por alguém específico. Seu corpo estava virado para a estrada, como se soubesse exatamente quem estava prestes a aparecer. O veterano não ficou para descobrir o que aconteceria em seguida. Ele acelerou e dirigiu sem parar até o amanhecer. Mas, ao olhar pelo retrovisor, teve certeza de que o caminhão ainda estava lá, no mesmo lugar, como se tivesse todo o tempo do mundo para esperar. E agora surge uma nova questão. Se ele está esperando por alguém, então significa que sua próxima vítima já foi escolhida. Mas quem será? E por que ele continua voltando década após década, sempre se adaptando à época em que aparece? Há um padrão que ainda não foi descoberto, um detalhe crucial que pode revelar o verdadeiro motivo por trás dessa assombração. E para entender isso, precisamos olhar para os casos mais antigos, aqueles que podem esconder uma verdade ainda mais aterrorizante. Nos arquivos mais antigos da Polícia Rodoviária Argentina, existem registros de desaparecimentos na Ruta 40 que datam de muito antes do primeiro relato do caminhoneiro sem face. Em uma época onde as estradas eram mal iluminadas e poucas patrulhas passavam por ali, viajantes sumiam sem deixar vestígios. Carros abandonados eram encontrados no acostamento, com as chaves no contato e os pertences pessoais intactos. Não havia sinais de luta, nem pegadas próximas. Era como se os ocupantes tivessem simplesmente evaporado no ar. Os poucos rastros que os investigadores conseguiam seguir sempre terminavam no meio do nada, em um trecho árido e deserto da estrada. O mais estranho é que algumas vítimas reapareciam dias depois, mas não eram mais as mesmas. Um desses casos aconteceu nos anos 60, quando um jovem chamado Esteban Varela, estudante de engenharia, foi encontrado vagando em um vilarejo a quase 200 quilômetros de onde seu carro havia sido deixado. Ele estava descalço, com as roupas sujas e rasgadas como se tivesse caminhado por dias sem parar. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele simplesmente olhou para os policiais e repetiu a mesma frase:
inúmeras vezes. Eu aceitei a carona. Ele não tem rosto. Nenhuma outra explicação foi dada. A família de Esteban relatou que, após esse episódio, ele nunca mais foi o mesmo. Antes um rapaz extrovertido e cheio de planos, passou a evitar sair de casa, sempre com medo de que algo estivesse o observando. Meses depois, desapareceu novamente. Dessa vez para nunca mais ser encontrado. Seu caso ficou arquivado, sem solução, e foi apenas um dos muitos que seguiram o mesmo padrão. Pessoas aceitavam caronas misteriosas, voltavam diferentes ou nunca, mas eram vistas. Mas o que acontecia com aqueles que retornavam? O que eles viam no tempo em que estavam desaparecidos? Houve um outro caso, ainda mais assustador, que reforçou o mistério. Um caminhoneiro veterano chamado Ricardo Montenegro contou a história de um colega de profissão, Juan Salas, que desapareceu em uma noite de tempestade enquanto dirigia pela Ruta 40. Seu caminhão foi encontrado alguns dias depois, estacionado perfeitamente no acostamento sem nenhum dano. O motor estava desligado, a cabine vazia. Juan nunca mais foi visto, mas seu radiocomunicador estava ligado, e a última transmissão captada foi um sussurro quase inaudível que dizia: "Ele está olhando para mim. Eu não posso ver, mas sei que ele está aqui." Após o desaparecimento de Juan, outros caminhoneiros começaram a notar algo estranho na estrada. Alguns relataram ver um caminhão idêntico ao de Juan, dirigindo lentamente pela madrugada, mas sem motorista. Outros diziam que em determinadas noites, se olhassem pelo retrovisor, veriam um vulto parado no acostamento, observando cada veículo que passava. Não importava o quão rápido dirigissem, a figura continuava lá, imóvel, como uma sombra fixa na paisagem. Era como se algo estivesse à espreita, esperando pelo momento certo para se revelar. Com o passar dos anos, caminhoneiros passaram a evitar certos trechos da Ruta 40 durante a noite. Muitos acreditavam que a estrada tinha algo de amaldiçoado, que havia forças invisíveis operando naquele lugar. Não era apenas o caminhoneiro sem face que os assustava, mas o próprio silêncio da estrada, que em algumas noites parecia absorver todos os sons ao redor, deixando apenas o barulho do motor e o farfalhar do vento. Aqueles que se arriscavam a dirigir sozinhos em madrugadas sem lua frequentemente relatavam o mesmo fenômeno: a sensação de estarem sendo seguidos, mesmo quando não havia nenhum veículo por perto. E então surgiu um novo detalhe, um que fez com que muitos se recusassem a dirigir por ali depois do pôr do sol. Em algumas noites, caminhoneiros que paravam em postos de gasolina para descansar relatavam ver um homem parado próximo às bombas de combustível. Ele nunca falava, nunca pedia nada. Apenas ficava ali, imóvel, com as mãos nos bolsos da jaqueta, escura. Alguns tentavam se aproximar para perguntar se precisava de ajuda, mas algo os impedia. Uma sensação inexplicável de perigo, como se se aproximar demais fosse um erro irreversível. Aqueles que se atreviam a observá-lo por muito tempo relatavam algo ainda mais inquietante. Quanto mais olhavam, mais percebiam que algo estava errado. O rosto dele não era simplesmente oculto pelas sombras. Não havia rosto algum. O contorno da cabeça estava lá, mas onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas um vazio. Uma superfície lisa, sem expressão, sem vida. Era como se a própria identidade tivesse sido apagada. Os que viram essa aparição de perto dizem que, depois desse encontro, passaram a ter pesadelos recorrentes, nos quais dirigiam sem rumo pela estrada, sempre fugindo de algo que nunca conseguiam ver. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era: por que alguns desapareciam e outros apenas viam o caminhoneiro sem face sem serem levados? Existia um padrão, algum critério que determinava quem seria escolhido? Ou seria tudo aleatório, uma questão de estar no lugar errado, na hora errada? Os relatos continuavam surgindo e ninguém parecia ter uma explicação definitiva. Mas uma coisa era certa: quem via o caminhoneiro sem face uma vez nunca mais esquecia. Ele não era apenas uma história de estrada, ele era algo real, algo que esperava pacientemente pelo próximo viajante solitário. E então, um novo caso surgiu.
Um jovem motociclista que viajava sozinho pela Ruta 40 em direção ao sul desapareceu sem deixar rastros. Mas antes disso, ele mandou uma última mensagem de voz para um amigo, dizendo que um caminhoneiro havia parado ao seu lado e oferecido carona. O amigo tentou responder, mas o celular do motociclista já estava fora de área. Seu paradeiro continua desconhecido, mas sua última mensagem deixou uma pista perturbadora. Ele descreveu o caminhoneiro da mesma forma que todos os outros. Jaqueta escura, caminhão impecável e um rosto mergulhado na escuridão. A diferença é que, desta vez, ele disse ter visto algo refletido no para-brisa do caminhão. Algo que não deveria estar ali. Agora, mais do que nunca, a lenda do caminhoneiro sem face se torna ainda mais intrigante. Quem, ou o que, realmente, dirige esse caminhão? E o que acontece com aqueles que aceitam sua carona? A resposta pode estar em um relato perdido no tempo, um que foi esquecido por décadas e pode conter a chave para esse mistério. O desaparecimento do jovem motociclista gerou ainda mais especulações sobre a origem do caminhoneiro sem face. Não era mais apenas uma história contada entre motoristas veteranos. Agora, policiais rodoviários e jornalistas começavam a se interessar pelo caso. No entanto, algo estranho acontecia com os registros. Sempre que alguém tentava compilar informações concretas, os arquivos simplesmente sumiam. Testemunhas se recusavam a falar, e qualquer pista relevante desaparecia antes que pudesse ser analisada. Era como se a estrada escondesse suas próprias verdades, garantindo que o mistério nunca fosse completamente resolvido. Entre aqueles que tiveram a coragem de investigar, um dos relatos mais perturbadores veio de um ex-policial chamado Martim Aguirre. Ele trabalhava na patrulha da Ruta 40 nos anos 80 e, por anos, ignorou os boatos sobre o caminhoneiro sem face. Para ele, tudo não passava de exageros, histórias criadas por motoristas cansados e impressionáveis. Mas essa descrença durou até uma noite específica, quando recebeu um chamado sobre um caminhão parado na estrada, sem sinal de motorista. Quando chegou ao local, encontrou um veículo impecável, motor ainda quente e os faróis acesos. O estranho era que, ao se aproximar da cabine, sentiu uma onda de náusea e um arrepio intenso percorrendo seu corpo, como se algo invisível o estivesse advertindo para não prosseguir. Mesmo assim, Martim decidiu investigar. Subiu na cabine e abriu a porta, esperando encontrar algum documento ou pista sobre o dono do caminhão. O que viu, no entanto, o deixou sem reação. O banco do motorista estava completamente intacto, sem sinais de uso. Não havia carteira, telefone ou qualquer objeto pessoal. Mas o detalhe mais perturbador era o retrovisor interno. Na superfície do vidro, havia uma marca semelhante a uma mão, como se alguém a tivesse pressionado contra o espelho. No entanto, os dedos estavam alongados demais. A marca parecia mais profunda do que deveria, e no meio da palma havia uma forma estranha, semelhante a um buraco negro. Antes que pudesse raciocinar sobre aquilo, algo mudou no ar dentro da cabine. Um cheiro metálico tomou conta do espaço, e Martim sentiu uma presença ao seu lado. Algo que ele não ousou olhar diretamente. Ele recuou rapidamente, fechando a porta com força e tentando manter a calma. Olhou ao redor, esperando ver algum motorista ou mesmo um caminhoneiro vindo em sua direção para reclamar da invasão. Mas a estrada estava vazia. Apenas os faróis do caminhão iluminavam a escuridão. Quando deu um passo para trás, ouviu um som fraco. Algo que parecia um sussurro arranhado vindo de dentro da cabine. Era impossível. Ele sabia que o caminhão estava vazio. Mas a voz, seja lá de quem fosse, dizia algo repetidamente. Você já me viu. A frase se repetia, em um tom monótono e inumano, e então os faróis piscaram. Quando Martim finalmente se forçou a olhar pelo para-brisa, viu um vulto no banco do motorista. O que ele testemunhou naquela noite foi o suficiente para fazê-lo abandonar a patrulha pouco tempo depois. Nunca falou abertamente sobre o que viu, mas deixou claro para os amigos mais próximos que o caminhoneiro sem face não era apenas uma lenda. Ele existia. E pior ainda, ele escolhia quem queria que o visse. Martim se tornou um homem recluso,
evitando viajar à noite e recusando-se a falar sobre estradas ou caminhões. Mas anos depois, em uma conversa regada a álcool, mencionou um detalhe que ninguém havia ouvido antes. Se ele olhar para você, não adianta correr. Você já pertence à estrada. O mais assustador nessa história é que não foi apenas Martin que viu algo naquela noite. Um outro caminhoneiro que passava pelo local pouco depois jurou ter visto a patrulha parada e o policial parado ao lado do caminhão, mas descreveu uma cena que não fazia sentido. Segundo ele, Martin não estava sozinho. Havia uma sombra ao seu lado, um vulto que se fundia com a escuridão da estrada, mas que claramente o observava. O caminhoneiro acelerou e não olhou para trás, mas ao chegar ao próximo posto de gasolina, ouviu no rádio comunicador uma interferência estranha, como se alguém estivesse tentando falar, mas a voz fosse distorcida por estática. Aos poucos, um padrão começou a se formar. Os que viam o caminhoneiro sem face não apenas o viam. Algo deles mudava depois desse encontro. Medos inexplicáveis se desenvolviam, pesadelos constantes surgiam, e em alguns casos, o próprio comportamento da pessoa mudava. Alguns ficavam reclusos, outros começavam a vagar sem rumo, como se algo os chamasse de volta para a estrada. Mas a pior parte eram aqueles que sumiam sem explicação. Um dia estavam ali, levando uma vida normal, e no outro, simplesmente deixavam tudo para trás. Sem bilhetes, sem despedidas, apenas pegavam um carro ou caminhão e dirigiam até que fossem engolidos pela escuridão da Ruta 40. Diante de tantos relatos, alguns pesquisadores do paranormal decidiram investigar o caso. Um deles, Diego Frias, um estudioso de fenômenos sobrenaturais, passou meses tentando entrevistar caminhoneiros, patrulheiros e qualquer pessoa que tivesse informações sobre o caminhoneiro sem face. Descobriu que os relatos eram mais antigos do que se imaginava e que em algumas comunidades indígenas próximas da estrada já existiam histórias sobre uma entidade sem rosto que caminhava entre os viajantes, escolhendo quem levaria para o outro lado. Mas o que era esse outro lado? E por que algumas pessoas retornavam, mas nunca eram as mesmas? Enquanto tentava juntar as peças do mistério, Diego encontrou um detalhe que pode mudar tudo. Entre os poucos arquivos que conseguiu recuperar, havia um depoimento de um sobrevivente que conseguiu descrever o que acontece dentro do caminhão do homem sem face. O problema é que, ao tentar divulgar essa informação, Diego desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado no acostamento da Ruta 40, com os faróis ligados e o motor ainda quente. Dentro do veículo, apenas um caderno aberto em uma página, onde ele havia escrito algo às pressas. Uma única frase repetida várias vezes, como se estivesse tentando alertar alguém. Agora, o maior mistério não é apenas sobre o caminhoneiro sem face, mas sobre o que acontece com aqueles que o encontram. Diego pode ter descoberto a resposta, mas a estrada o levou antes que pudesse compartilhá-la. E aqueles que tentaram seguir seus passos, aqueles que ousaram investigar, começaram a notar algo estranho. Nos retrovisores de seus carros, sempre, à noite havia um reflexo diferente. Um contorno escuro parado no acostamento, olhando diretamente para eles. Como se estivesse esperando o momento certo para oferecer uma carona. O desaparecimento de Diego Frias marcou um ponto de não retorno na investigação sobre o caminhoneiro sem face. Diferente dos outros casos, onde as vítimas eram motoristas comuns, Diego era um estudioso, um homem racional que buscava explicações lógicas para o inexplicável. Seu sumiço fez com que muitos desistissem de procurar respostas, temendo que a estrada pudesse reivindicá-los também. Mas havia uma pessoa que se recusava a aceitar o mistério como algo intransponível. Sua irmã, Valéria Frias. Ela não acreditava que Diego simplesmente tivesse ido embora sem deixar rastros, e, contra todas as advertências, decidiu seguir as pistas que ele havia deixado. Valeria começou seu próprio levantamento, conversando com os últimos contatos do irmão. Descobriu que Diego estava obcecado com uma história específica, um relato que ele acreditava ser a chave para entender o que acontecia com aqueles que encontravam o caminhoneiro sem face. Era o depoimento de um homem chamado Raul Montenegro, um ex-caminhoneiro que teria sobrevivido a um encontro direto com a entidade. No entanto,
Raul havia desaparecido há mais de uma década, deixando apenas um rastro de paranoia e silêncio absoluto entre aqueles que o conheciam. Após semanas de buscas, Valéria encontrou um homem que afirmava ter visto Raul recentemente. Segundo ele, Raul vivia recluso em uma pequena cidade no interior da Argentina, longe da Ruta 40, longe de qualquer estrada. Isso por si só já era estranho, pois Raul sempre fora um homem da estrada, alguém que jamais conseguiria ficar longe de um volante. Com essa pista, Valéria viajou até o vilarejo indicado e encontrou um homem envelhecido antes do tempo, de olhos fundos e olhar perdido. Quando ela disse o nome do irmão, Raul apenas abaixou a cabeça e murmurou. Ele olhou para trás. Não. Foi? A frase fez Valéria gelar. Raul relutou em falar, mas depois de insistência concordou em contar o que sabia. Ele começou descrevendo sua vida antes do encontro com o caminhoneiro sem face, explicando como passou anos dirigindo pela Ruta 40 sem nunca dar ouvidos às histórias. Mas tudo mudou em uma noite em que pegou um frete para uma cidadezinha remota. Enquanto dirigia, percebeu algo estranho no acostamento. Um caminhão parado, piscando os faróis. Não parecia um acidente, mas uma espécie de sinal, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Raul não era o tipo de homem que deixava um colega de estrada na mão. Encostou seu caminhão alguns metros à frente e desceu, caminhando até a cabine do veículo imobilizado. Assim que chegou perto, viu que o motor ainda estava ligado e a porta do motorista entreaberta. Chamou algumas vezes, mas ninguém respondeu. Foi quando sentiu um calafrio subir pela espinha. Algo estava errado. Um instinto primal dizia para ele sair dali imediatamente. Mas antes que pudesse reagir, a porta do caminhão se abriu completamente e um homem desceu. A princípio, Raul pensou que era apenas um caminhoneiro qualquer, mas quando a luz dos faróis atingiu o rosto do homem, ele percebeu o erro. Não havia rosto ali, apenas uma superfície lisa, sem olhos, sem boca, sem nada que indicasse uma feição humana. Raul congelou, incapaz de se mover, enquanto o homem, sem face, se aproximava. Mas o mais aterrorizante não foi o rosto ausente. Foi o que aconteceu depois. A entidade parou diante dele e, sem emitir um único som, estendeu a mão, oferecendo a chave do caminhão. Raul sentiu sua mente gritar para que corresse, para que não aceitasse o que quer que fosse aquele convite silencioso. Mas algo mais forte o impeliu a mover a mão e pegar a chave. No instante em que seus dedos tocaram o metal, tudo ao redor desapareceu. Não havia mais estrada, nem noite, nem vento. Apenas um vazio absoluto, um breu sufocante que parecia não ter fim. E então, ele estava dentro da cabine do caminhão, mas algo estava errado. Ele não estava mais no banco do motorista, estava no banco do passageiro. O caminhão começou a se mover sozinho, e Raul percebeu, horrorizado, que havia alguém ao seu lado. A entidade sem face dirigia mantendo as mãos firmes no volante, sem demonstrar qualquer emoção ou intenção. O rádio chiava, emitindo sons distorcidos que pareciam palavras. Mas Raul não conseguia entendê-las. Tentou mexer-se, abrir a porta, gritar, mas seu corpo não obedecia. Ele apenas estava ali, sentado, preso naquela viagem impossível. Não sabia quanto tempo ficou naquela cabine. Pareciam minutos, mas também podiam ter sido horas ou dias. A estrada do lado de fora era sempre a mesma, um caminho infinito, sem curvas, sem destinos. Raul achou que iria enlouquecer, que jamais sairia dali. Mas então, em um momento de desespero, fez algo que até hoje se arrepende. Ele olhou para trás. Foi nesse instante que tudo se desfez. A realidade se rasgou ao meio, e ele foi jogado para fora do caminhão. Quando acordou, estava deitado no acostamento, seu próprio caminhão estacionado ao lado, como se nunca tivesse saído dele. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Desde então, Raul nunca mais dirigiu. Ele sabia que se voltasse para a estrada, se ousasse sentar novamente ao volante, o caminhoneiro sem face voltaria para buscá-lo. Quando terminou sua história, Raul olhou para Valéria com um olhar pesaroso e disse: "Se seu irmão desapareceu, é porque olhou para trás.
Ele já não pertence mais a este mundo. As palavras eram como um golpe. Valeria queria acreditar que Diego ainda estava vivo, que poderia encontrá-lo. Mas agora, com tudo o que ouvira, começava a temer que a estrada já o tivesse levado para um lugar onde ninguém mais poderia alcançá-lo. Valeria saiu da casa de Raul com o peso de um presságio sombrio sobre seus ombros. As palavras dele ecoavam em sua mente como um aviso que não podia ser ignorado. Se ele olhou para trás, já não pertence mais a este mundo. Ela não queria aceitar isso. Recusava-se a acreditar que Diego estivesse perdido para sempre. Mas uma dúvida terrível começava a crescer dentro dela. Será que seu irmão realmente desaparecera sem deixar rastros? Ou será que ele agora fazia parte da estrada como tantos outros antes dele? Determinada a encontrar respostas, Valéria voltou para a cidade e começou a analisar tudo o que Diego havia pesquisado. Seu instinto dizia que havia algo que ela ainda não havia visto. Um detalhe que poderia mudar tudo. Ela passou a noite inteira revendo anotações, mensagens, vídeos e áudios deixados por Diego. A maioria dos arquivos continha relatos sobre o caminhoneiro sem face, descrições de encontros, desaparecimentos e boatos que circulavam entre os motoristas. Mas então, no meio de toda aquela informação, ela encontrou algo diferente. Um arquivo de áudio nomeado apenas como Último Registro. Era uma gravação feita por Diego na noite em que desapareceu. Com as mãos trêmulas, Valeria colocou os fones de ouvido e pressionou o play. O áudio começou com o som do motor, do carro e a respiração pesada de Diego. Ele parecia estar dirigindo e falava em tom baixo, quase sussurrando. Estou na Ruta 40, acabei de passar pelo quilômetro 178. O caminhão está aqui. É real. Luzes piscando, como nos relatos. Tem alguém dentro. Valeria sentiu um arrepio subir pela espinha. A gravação continuou. Diego parecia hesitante, mas então, num tom determinado, disse: Vou me aproximar. O som do motor diminuiu, indicando que ele havia parado o carro. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Apenas a brisa cortava o fundo da gravação até que Diego falou de novo, sua voz agora tomada pelo medo. Meu Deus, ele saiu do caminhão. Ele está me olhando. Houve um ruído, como se Diego tivesse soltado o celular. O áudio ficou embaralhado, sons indistintos, um barulho de porta se abrindo e passos apressados sobre o asfalto. Então, uma última frase foi capturada antes do áudio terminar abruptamente. Era Diego sussurrando em puro pavor. Ele está vindo. E depois nada. O arquivo se encerrava ali, sem mais explicações. Valeria sentiu o coração disparar. Ela sabia que aquele era o último momento do irmão antes de sumir. Mas a pergunta continuava. O que aconteceu depois? Tomada por um impulso incontrolável, Valeria decidiu seguir os passos de Diego. Se aquele caminhão realmente aparecia na mesma região da Ruta 40, ela precisava ir até lá. Pegou o carro, abasteceu o tanque e partiu, deixando para trás qualquer dúvida ou medo. O relógio marcava quase meia-noite quando ela chegou ao ponto exato descrito na gravação. O quilômetro 178. O trecho era desolado, cercado por montanhas e desertos, sem nenhum sinal de vida por perto. E então, assim como nos relatos, ela viu, à frente, um caminhão parado no acostamento. Os faróis piscavam lentamente, em um ritmo quase hipnótico. O motor estava ligado, mas ninguém parecia estar dentro da cabine. O frio percorreu sua espinha quando percebeu que aquele era exatamente o cenário descrito por Diego. Tudo estava igual. Como se a estrada repetisse aquela cena indefinidamente, esperando pela próxima vítima. Valeria agarrou o volante com força. Seu instinto gritava para que ela fugisse dali. Mas ela precisava saber. Precisava descobrir a verdade sobre seu irmão. Respirando fundo, abriu a porta do carro e desceu. O vento frio cortava seu rosto, e cada passo parecia um desafio contra a própria razão. Ela se aproximou lentamente do caminhão, sentindo a presença de algo invisível ao seu redor. Quando chegou à porta da cabine, hesitou por um momento antes de finalmente espiar para dentro. O que viu fez seu sangue gelar. No banco do motorista, havia alguém sentado. Uma figura imóvel, sem rosto, com
as mãos firmes no volante. O caminhoneiro sem face. Valeria prendeu a respiração, incapaz de se mover. A entidade parecia não notar sua presença. Apenas encarava o vazio diante de si, como se estivesse esperando algo. Foi então que, com um movimento lento e preciso, a figura estendeu a mão para ela, segurando uma chave. O mesmo gesto que Raul descrevera. O mesmo convite silencioso para entrar naquele caminhão e seguir um caminho sem volta. Valeria sentiu a mente se dividir entre a curiosidade e o terror. Mas antes que pudesse reagir, um novo detalhe a fez congelar. No espelho retrovisor do caminhão, um reflexo apareceu. Não era o dela. Era o de um homem sentado no banco do passageiro. Um homem que ela conhecia melhor do que ninguém. Diego. Seu irmão estava ali, preso dentro do caminhão, com um olhar desesperado, tentando gritar algo que ela não conseguia ouvir. Valeria levou as mãos à boca, sufocando um grito. Tudo fazia sentido agora. Diego não desapareceu. Ele foi levado. Seu coração batia descontroladamente. A estrada havia tomado Diego para si. E agora, ela mesma estava à beira de cruzar esse limite. Mas o que aconteceria se ela aceitasse a chave? Se entrasse naquela cabine e se tornasse parte daquele ciclo interminável? Seus instintos gritavam para que corresse, mas ao mesmo tempo, a imagem do irmão a atormentava. Valeria sentiu que tinha apenas um momento para decidir. E qualquer escolha que fizesse, não haveria como voltar atrás. Valeria sentiu as pernas travarem. Sua mente gritava para correr, mas seu corpo se recusava a obedecer. O caminhoneiro sem face continuava com a mão estendida, segurando a chave como um convite silencioso. No reflexo do espelho, Diego se debatia desesperado, como se tentasse avisá-la de algo, mas não havia som, não havia voz. Apenas a imagem distorcida de alguém preso em um pesadelo que não terminava. O medo a paralisava, mas uma outra sensação começou a surgir dentro dela. E se aquela fosse a única chance de salvar Diego? E se aceitar aquela chave fosse a única forma de trazê-lo de volta? Seu coração batia tão forte que parecia ecoar por toda a estrada. Seus dedos se moveram lentamente em direção à chave. O metal gelado tocou sua pele, e um arrepio subiu por sua espinha. No instante em que seus dedos fecharam ao redor dela, algo mudou. O ar ficou mais pesado, como se a própria estrada tivesse prendido a respiração. O caminhoneiro sem face girou lentamente a cabeça em sua direção, como se finalmente tivesse percebido sua presença. Valeria sentiu a garganta fechar. Não havia olhos, boca, nariz. Apenas um vazio absoluto onde deveria haver um rosto. Mas ela podia sentir algo emanando daquela presença. Algo antigo, poderoso, insaciável. Ela quis soltar a chave, mas não conseguiu. Seus dedos pareciam grudados ao metal. O caminhoneiro puxou levemente sua mão como se a estivesse convidando a subir na cabine. Por um breve instante, sua mente ficou em branco. Era como se a própria realidade estivesse se desdobrando em algo que ela não conseguia compreender. Diego ainda estava ali, no espelho, com o olhar suplicante. Ele queria que ela saísse dali. Mas ao mesmo tempo, ele estava preso. Como poderia abandoná-lo? Como poderia simplesmente fugir e deixá-lo ali? A porta do caminhão se abriu sozinha, com um rangido profundo que ecoou pela estrada vazia. O interior da cabine era escuro, um vazio insondável que parecia sugar toda a luz ao redor. Valeria sentiu um puxão em seu peito, como se algo dentro dela estivesse sendo chamado para dentro daquele caminhão. Sua mente tentava lutar contra a atração, mas uma parte dela queria entender o que estava acontecendo. Se ela entrasse, talvez, descobrisse o que realmente acontecia com aqueles que aceitavam a carona. Mas e se nunca mais conseguisse sair? O vento soprou forte, levantando poeira ao redor. A estrada parecia mais silenciosa do que nunca. Até mesmo os poucos insetos que costumavam rondar os postes de luz tinham desaparecido. A noite parecia congelada no tempo, como se aquele momento fosse eterno. Valeria sabia que estava diante de uma escolha impossível. Se aceitasse a carona, poderia encontrar Diego. Mas a que custo? E se ela acabasse presa do outro lado,
Assim como ele, seus dedos finalmente responderam ao comando de sua mente, e ela soltou a chave. No mesmo instante, o caminhoneiro sem face inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando sua decisão. A porta do caminhão se fechou sozinha com um estrondo, e os faróis piscaram 3 vezes antes de se apagarem completamente. O motor silenciou. Valeria prendeu a respiração, esperando que algo acontecesse, mas o caminhão simplesmente ficou ali, imóvel, como se nunca tivesse estado ligado. Ela deu um passo para trás, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O reflexo de Diego ainda estava no espelho, mas estava começando a desaparecer, como se estivesse sendo apagado aos poucos. O desespero tomou conta dela. "Não, espera!" gritou, mas sua própria voz soou distante, como se estivesse presa em outra realidade. Diego estendeu a mão no reflexo, tentando alcançá-la, mas seu olhar se tornou cada vez mais pálido, mais vazio. Ele estava sumindo. Valeria sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela não podia deixá-lo desaparecer. Mas o que mais poderia fazer? O caminhão não reagia. O caminhoneiro sem face continuava imóvel, e a estrada parecia ter se fechado ao redor dela. Então algo chamou sua atenção. A chave que soltara não estava mais no chão. Havia sumido, como se nunca tivesse existido. Seu coração acelerou. Será que sua decisão já havia sido feita? Será que ela tinha perdido sua única chance? A estrada antes silenciosa começou a emitir um zumbido baixo, quase imperceptível, mas que parecia ressoar dentro de seu crânio. O caminhão permaneceu ali, sem sinais de vida. Mas Valéria sabia que aquilo ainda não havia terminado. Algo estava diferente. Algo havia mudado dentro dela. E de alguma forma, ela sentia que a estrada ainda não tinha terminado de brincar com ela. Valeria ficou parada, encarando o caminhão sem saber o que fazer. O que acabara de acontecer parecia ser um pesadelo, uma ilusão, mas as marcas da experiência estavam gravadas em sua mente. O zumbido ainda ressoava no fundo da sua cabeça, e a sensação de que algo estava errado, que algo ainda estava por vir, não a deixava em paz. Seus olhos correram pela estrada deserta à sua frente, como se procurando uma resposta nas sombras. O vento aumentava, trazendo consigo um cheiro estranho, algo metálico, como se a própria estrada estivesse exalando um fedor de morte e desespero. Ela começou a andar em direção ao carro, mas a sensação de que estava sendo observada fez seu corpo se arrepiar. Virou-se rapidamente, mas o caminhão continuava ali, imóvel, como se o tempo ao redor dele tivesse parado. As luzes se apagaram completamente, e o silêncio tomou conta de tudo. Valeria se obrigou a respirar fundo, tentando afastar o pânico crescente. O que ela havia deixado para trás? O que aquele caminhão realmente era? Ela sabia que não poderia ir embora sem respostas. Algo dentro dela, uma força invisível, a mantinha ali. O desejo de entender, de finalmente descobrir a verdade, a impelia a dar um passo atrás. Mas quando ela olhou novamente para a cabine do caminhão, uma estranha sensação de déjà-vu a invadiu. Ela sentia que já havia vivido aquilo antes, naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento. O reflexo no espelho do caminhão havia desaparecido, mas a imagem de Diego ainda pairava em sua mente. Ele a observava, ou ao menos ela sentia isso de algum lugar, como se o próprio espírito dele ainda estivesse preso naquela estrada, aguardando por ela. E foi então que ela percebeu o detalhe: a chave. Ela franziu a testa, tentando lembrar-se do momento exato em que a chave havia sumido. Não era apenas a chave que havia desaparecido, mas algo mais. Algo que ela não conseguia identificar, mas que estava lhe fazendo falta, como um pedaço de si mesma que se havia partido sem explicação. A sensação de vazio a envolvia. A estrada, que antes parecia apenas um caminho em direção à verdade, agora se apresentava como um labirinto, e Valéria não sabia mais em que direção seguir. Ela olhou para o horizonte e, em um impulso, decidiu que não voltaria para casa sem encontrar uma resposta. A noite avançava,
e ela se sentia como se estivesse flutuando em um espaço sem tempo, sem direção. Seus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa estava clara. Ela precisava voltar. Não para a cidade, não para sua vida normal, mas voltar até aquele caminhão. Voltar para aquele lugar onde tudo havia mudado. O caminhoneiro sem face não a havia deixado ir embora por acaso. Ela sabia disso agora. Ele a havia marcado, como se tivesse assinado seu destino, como se estivesse dizendo que ela não escaparia. O carro parecia agora um ponto minúsculo contra a vastidão daquela estrada infinita. Valeria sentiu a sensação de ser observada novamente, mais forte do que antes. Algo na atmosfera estava denso, pesado, como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença imensa, uma força sobrenatural que ela não podia entender, mas que estava se aproximando. A cada passo em direção ao caminhão, o chão parecia tremer, e o vento batia com mais força contra seu corpo, tentando impedi-la de avançar. Mas ela não pararia. Não agora. Chegando à cabine do caminhão, ela parou mais uma vez. O vazio da estrada à sua volta se estendia como um abismo. O caminhoneiro sem face não estava mais visível, mas ela sentia que ele a observava, como se estivesse esperando que tomasse a decisão certa. O peso da chave desaparecida ainda a atormentava, e o desejo de recuperar o que perdera, de entender o que acontecia ali, estava tomando conta de seu ser. Ela se aproximou da cabine hesitando por um breve momento, até que, sem mais escolhas, empurrou a porta com força. O interior estava exatamente como antes, exceto por um detalhe que ela não havia notado antes. O banco do motorista, antes vazio, agora estava coberto de sujeira, como se tivesse sido deixado ali por muito mais tempo do que ela imaginava. Mas o mais perturbador era o cheiro, algo ainda mais forte e enjoativo do que antes, que parecia emanar de dentro da cabine. Valeria teve que fechar os olhos por um instante para não vomitar, mas quando os abriu novamente, viu o que estava em cima do banco. Era um bilhete. Ela estendeu a mão, pegando o pedaço de papel amassado. Seu coração disparou ao ler as palavras escritas de forma apressada e desordenada. Não entre, eles estão todos aqui. O bilhete parecia ser de Diego, mas algo o tornava estranho, como se ele tivesse sido escrito por outra pessoa, alguém que sabia o que acontecia naquela estrada e queria alertá-la. A sensação de que ela já sabia o que aconteceria a invadiu de novo. As palavras de Raul voltaram à sua mente. Se ele olhou para trás, já não pertence mais a este mundo. A porta do caminhão se fechou violentamente atrás dela, fazendo-a saltar de susto. Um frio gélido se espalhou pela cabine. As luzes do caminhão acenderam lentamente, mas não refletiam a luz do mundo exterior. Pareciam iluminar um espaço diferente, uma realidade paralela, onde o tempo não existia e a morte era uma constante. Valeria sentiu a presença de algo mais dentro daquela cabine, uma presença que não era de um ser humano, mas de algo muito mais antigo e maligno. Ela estava presa ali, como uma mosca na teia de uma aranha invisível, e soubera que não havia mais como escapar. O ar na cabine estava pesado, sufocante. Valeria sentiu sua respiração se tornar cada vez mais difícil, como se estivesse sendo comprimida por uma pressão invisível. A luz fraca do caminhão iluminava o espaço de maneira estranha, distorcendo as sombras e fazendo com que os contornos do interior se misturassem, criando uma sensação de que a realidade ali dentro estava se desintegrando. A cada instante o ambiente parecia mais estranho, mais distante, como se estivesse fora de lugar, fora de tempo. Ela olhou ao redor, tentando compreender o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. A cabine parecia agora um labirinto, um espaço sem fim que a aprisionava, e uma sensação de desespero a envolvia. O bilhete que encontrara em cima do banco parecia estar queimando em suas mãos, como se fosse a chave para alguma verdade terrível. Mas ela não conseguia compreender a mensagem. Eles estão todos aqui. Quem eram esses eles? O que a aguardava naquele lugar? Ela sentia uma presença, algo invisível, mas palpável ao seu redor.
Uma força que parecia observá-la, esperando que ela tomasse alguma decisão. Mami. Repente ela ouviu um som vindo de trás de si, um murmúrio baixo como se alguém estivesse sussurrando seu nome. O som era fraco, quase imperceptível, mas suficiente para fazer sua pele arrepiar. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Só o silêncio. O caminhão, que antes estava parado, agora parecia se mover, como se estivesse ganhando vida própria. Valeria sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto a cabine tremeu levemente. O sussurro ficou mais alto, mais claro, e ela conseguiu distinguir algumas palavras. É tarde demais. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela tentou abrir a porta do caminhão, mas ela estava trancada, como se tivesse sido selada por uma força sobrenatural. Valeria bateu com as mãos na janela, tentando chamar a atenção de alguém, mas a estrada estava deserta. Não havia outro ser humano à vista. A estrada continuava a se estender sem fim, como um túnel escuro, sem saída. O vento lá fora soprava com força, e a sensação de solidão era esmagadora. Ela estava presa, sem saber o que fazer, sem saber como sair de lá. Mas então, em um momento de clareza, algo se passou em sua mente. Ela lembrou-se do caminhoneiro sem face. Ele a havia atraído para aquele lugar. Sabia disso. Aquele homem, ou o que quer que fosse, a havia conduzido até aquele ponto e agora ela estava cega, presa no mesmo ciclo de morte e sofrimento que ele. Ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo, ou então ela nunca sairia dali. Era como se a estrada fosse um portal para outro mundo, um mundo onde as leis da realidade não se aplicavam, onde o tempo se curvava e as almas perdidas vagavam sem descanso. Valeria respirou fundo e olhou novamente para o banco do motorista. As marcas de sujeira estavam mais evidentes, como se o caminhão tivesse estado ali por décadas. Mas ela percebeu algo que antes não havia notado. Uma mancha escura no chão, perto do banco, que parecia ter sido feita por algo viscoso. Ela se aproximou lentamente, tocando a mancha com a ponta dos dedos. O líquido que cobria o chão era frio e pegajoso, e imediatamente ela teve uma sensação de repulsa, como se aquilo fosse algo muito mais antigo e maligno do que ela poderia compreender. Era como se estivesse tocando o próprio mal, algo que não pertencia àquele mundo. No momento em que sua mão tocou a mancha, ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. A cabine do caminhão tremeu violentamente, e uma sensação de pânico irrompeu em seu peito. Era como se o caminhão estivesse vivo, como se ele tivesse uma consciência própria. As luzes piscavam descontroladamente, e uma voz baixa e distorcida começou a sussurrar algo que Valeria não conseguiu entender. Ela se afastou da mancha, mas o efeito estava feito. Agora ela sabia. O caminhão não estava ali por acaso. Ele era a chave para um mistério muito maior. Um mistério que envolvia a própria morte. Ela se recostou na parede do caminhão, os olhos fixos no painel, tentando processar o que estava acontecendo. Algo estava se aproximando. Algo que ela não conseguia ver, mas que estava lá, em algum lugar na escuridão. Uma presença que parecia se alimentar do medo. Uma força que se aproximava a cada segundo, se tornando mais forte, mais real. Ela não podia mais ignorar. Algo estava à espreita, esperando o momento certo para agir, e Valéria sentia que esse momento estava mais próximo do que ela gostaria. Então, algo se moveu na cabine. Ela sentiu. Algo passou por ela, mas quando olhou, não viu nada. Uma brisa gélida passou por seu rosto, e em um flash, ela teve a visão de uma figura escura encapuzada com os olhos vazios. Ela piscou, e a visão desapareceu, mas a sensação de terror permaneceu. O medo era esmagador, mas ao mesmo tempo, havia algo hipnótico sobre aquilo. Algo que a atraía, que a chamava para entender o que estava acontecendo. Antes que ela pudesse reagir, o caminhão deu um solavanco e começou a se mover sozinho, com a cabine escurecendo ainda mais. O motor roncava de maneira errática, como se estivesse sendo controlado por forças além da compreensão humana. Valeria olhou para a estrada, e o que viu a fez congelar de medo.
O caminhão estava dirigindo em direção a um abismo. A estrada parecia desmoronar à sua frente, e ela não sabia se havia tempo para escapar. O pânico a dominou, mas algo dentro dela ainda acreditava que ela poderia salvar-se, que ela poderia entender a verdade por trás daquele caminhão maldito. Valéria tentou se concentrar, mas o pânico estava tomando conta de seus pensamentos. O caminhão continuava avançando pela estrada, agora em alta velocidade, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, determinada a levá-la até o fim. O vento cortava o vidro da janela como facas afiadas, e o motor roncava cada vez mais alto, misturando-se com uma voz baixa e incompreensível que parecia vir do próprio interior do caminhão. Ela olhou pela janela e viu a estrada se estendendo diante de si. Mas ao longe, no horizonte, algo estranho começou a se formar. Uma escuridão densa e impenetrável, como se fosse uma parede de neblina que engolia tudo à sua frente. Era impossível desviar os olhos daquele abismo. Valeria sentia seu estômago revirar, como se o próprio caminhão estivesse engolindo a estrada e a levasse para um destino sem retorno. O medo a paralisava, mas uma parte de sua mente ainda tentava racionalizar. Ela pensava que talvez, se conseguisse entender o que estava acontecendo, poderia controlar a situação. O que mais ela poderia fazer se não tentar se manter viva e escapar daquele pesadelo? Mas por um momento, ela percebeu que a estrada não estava mais apenas à frente dela. Parecia estar se movendo, mudando, como se o próprio espaço e o tempo tivessem começado a se distorcer. A cabine tremeu novamente, mais forte dessa vez, e Valéria teve a sensação de que estava sendo arrastada para dentro de algo, como se o caminhão fosse uma máquina infernal e ela fosse apenas uma marionete em suas mãos. Ela tentou puxar a alavanca da porta, mas suas mãos estavam geladas e a porta não cedia. O painel à sua frente começou a brilhar com uma luz estranha, uma luz vermelha que piscava, como se estivesse chamando por ela. Ela não sabia se era um aviso ou um convite, mas algo dentro dela a dizia que ela não deveria ignorá-lo. Foi quando ela olhou para o retrovisor e viu o que, de longe, parecia uma sombra, uma silhueta humana, mas a figura estava distorcida, sem rosto, como uma mancha escura se esticando e se contorcendo, ganhando forma e volume. Ela piscou, tentando entender o que estava vendo, mas a sombra parecia se mover, como se estivesse vindo em sua direção. Sua mente estava a 1000 por hora, tentando processar as imagens, tentando compreender o que estava acontecendo. Era o caminhoneiro? A mesma entidade sem face que a havia atraído até ali? Ela não sabia. Mas a sensação de que a presença estava cada vez mais próxima a fez engolir seco. A tensão na cabine aumentou, e Valeria sentiu uma dor no peito, como se seu coração fosse explodir. Ela lutou contra a sensação de claustrofobia, tentando respirar, tentando encontrar uma saída, mas era inútil. O caminhão não parava de acelerar. O retrovisor refletia a sombra, que agora parecia se esticar ainda mais, cobrindo a visão do caminho à sua frente. A estrada estava se tornando um pesadelo em movimento. A névoa escura se aproximava com rapidez, e Valéria sabia que, se não fizesse algo logo, estaria perdida naquele vazio. Ela sabia que precisava reagir, fazer algo para impedir que o caminhão fosse levado pela escuridão. Mas ao mesmo tempo, havia algo que a paralisava, como se, por mais que ela quisesse agir, sua vontade fosse corroída por uma força desconhecida. Uma força que ela não conseguia entender. A sombra no retrovisor parecia se distorcer ainda mais, até que, de repente, ela percebeu que não estava mais vendo apenas uma silhueta. Agora, havia olhos. Olhos negros, profundos, vazios, fixados diretamente nela. O pânico a invadiu como uma onda. Ela gritou, mas sua voz parecia ser engolida pela força do caminhão. O que ela sentia não era apenas medo. Era a sensação de estar completamente fora de controle, de estar em um lugar onde a lógica e a razão não mais existiam. O caminhão parecia se desmaterializar ao seu redor, e a estrada havia desaparecido completamente. Tudo o que restava era a presença daquela sombra, que agora se aproximava com uma rapidez sobrenatural.
Valeria sentiu uma dor intensa em sua cabeça, como se o próprio espaço e o tempo estivessem distorcendo sua percepção. A cabine estava desmoronando ao seu redor, e ela não sabia mais o que era real e o que era parte do pesadelo. A sombra parecia se expandir, engolindo tudo ao seu redor, até que Valéria não conseguia mais ver nada além daquelas profundezas negras. Ela estava perdida em um abismo sem fim, onde a luz não podia penetrar, onde o som se tornava opaco e distorcido. O caminhão, agora totalmente imerso nessa escuridão, não parecia mais existir. Valeria sentiu que estava sendo levada para dentro dessa escuridão, como se fosse uma parte dela, como se fosse consumida pelo próprio vazio. Foi nesse momento que ela ouviu a voz. Não era a voz do caminhoneiro, mas uma voz ainda mais profunda, mais antiga, como se estivesse vindo de dentro da própria terra, da própria estrada. Você sabia o que estava vindo, disse a voz, e Valéria sentiu uma onda de desespero tomar conta de seu corpo. A voz não estava falando com palavras, mas com sensações, com verdades implacáveis que ela não queria ouvir. Verdades que sua mente se recusava a compreender. A escuridão parecia se apertar ao seu redor, e a sensação de que tudo havia acabado, que ela não teria uma saída, a consumiu. Então, no último momento de lucidez, Valéria se lembrou do bilhete. Ela olhou para ele, ainda em suas mãos, e sentiu uma onda de raiva e desespero. Ela não poderia ser mais uma vítima. Ela não ia aceitar aquele destino. Com um último esforço, ela tentou abrir a porta do caminhão, mas a força estava além de suas capacidades. Quando ela olhou para o painel novamente, as luzes começaram a piscar de maneira frenética. Era o sinal de que algo estava prestes a acontecer. O caminhão estava chegando ao seu destino, e Valéria não sabia se estaria viva quando isso acontecesse. Valéria abriu os olhos, mas não tinha certeza se ainda estava viva. A escuridão que a envolvia parecia ter a consumido, mas ela não podia mais confiar nos seus sentidos. Seu corpo estava pesado, como se estivesse afundando em uma camada de terra, e o ar parecia espesso, difícil de respirar. Ela tentou mover as mãos, mas não sentia nada. Era como se estivesse paralisada, uma marionete à mercê de uma força invisível. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu, como se algo tivesse arrancado sua capacidade de se comunicar. A única coisa que restava era o silêncio, aquele silêncio profundo que pairava no ar, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao seu redor. Com um esforço doloroso, ela se forçou a sentar. O que viu, no entanto, a deixou sem palavras. Não estava mais no caminhão. A estrada havia sumido. O que a cercava agora era um ambiente sombrio, frio e vazio. O céu acima dela não tinha cor, apenas uma tonalidade acinzentada e sem vida. Não havia estrelas, nem sol, apenas uma escuridão espessa, densa que parecia engolir qualquer vestígio de luz. Era um lugar onde o tempo parecia se arrastar, onde o próprio conceito de realidade parecia se desintegrar. Ela tentou se concentrar, mas algo dentro dela já sabia. Não estava mais no mundo que conhecia. A sensação de estar completamente sozinha tomou conta de Valéria, mas à medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, ela percebeu que não estava sozinha. De alguma forma, uma presença estava ali, uma presença que não podia ser vista, mas que podia ser sentida em cada fibra do seu ser. Havia algo à espreita, algo observando cada movimento seu, algo que não tinha rosto, mas que fazia questão de deixá-la sentir sua existência. Valeria tentou se mover, mas seus pés não se mexiam. Estava presa, como se a própria terra estivesse segurando seu corpo com garras invisíveis. Ela sabia que de alguma forma estava sendo vigiada. De repente, a escuridão à sua volta começou a se mover. Não era uma simples brisa ou um movimento natural. Era como se a própria escuridão estivesse viva. Ela se esticava e se contorcia, mudando de forma à medida que se aproximava de Valéria. Seu coração disparou. Algo não estava certo. A sensação de que estava sendo arrastada por uma força incontrolável tomou conta de seu corpo. Ela tentou gritar novamente, mas sua voz ainda não respondeu.
A escuridão agora estava se espalhando ao seu redor, e a única coisa que Valeria podia fazer era assistir, impotente, enquanto tudo ao seu redor parecia ser consumido pela escuridão. Foi quando uma luz apareceu no horizonte. Valeria a viu, de longe, uma luz tênue, quase como uma chama. A princípio parecia um farol distante, mas à medida que ela olhava para ela, a luz começou a crescer, a se expandir. Era uma luz branca, pura, mas ao mesmo tempo tinha algo de estranho. Algo a fazia sentir desconforto. A luz, que deveria ser um sinal de esperança, agora parecia uma armadilha. Uma armadilha que a atraía sem que ela pudesse resistir. Ela não sabia se devia se aproximar ou fugir, mas uma força inexplicável a fazia caminhar na direção dela. A cada passo que dava, a luz ficava mais forte, mas à medida que se aproximava, Valeria sentia uma sensação crescente de que algo estava errado. A luz estava se tornando mais intensa, mais brilhante, mas ao mesmo tempo, ela estava ficando mais quente, quase insuportável. Seus olhos lacrimejavam, mas ela não conseguia desviar o olhar. Era como se a luz estivesse hipnotizando-a, como se ela estivesse sendo atraída para dentro de um abismo de pura luminosidade. O medo começava a tomar conta dela novamente, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade insana a empurrava em direção àquela luz, como se fosse a única coisa que ela ainda fosse capaz de enxergar. Quando finalmente chegou até ela, a luz explodiu em uma intensidade tão forte que Valeria teve que cobrir os olhos com as mãos. O calor era insuportável. Ela sentiu como se estivesse sendo queimada, mas a dor não era física. Era uma dor interna, uma dor emocional, como se algo estivesse se rasgando dentro dela. Ela sentiu o coração bater mais rápido, seu corpo se contorcendo de agonia, mas ela não conseguia parar. Algo estava acontecendo, algo que ela não conseguia entender. Ela estava sendo consumida pela luz, mas ao mesmo tempo era como se estivesse sendo purificada, forçada a enfrentar algo que não podia compreender. A luz, no entanto, não durou muito. Ela começou a diminuir, a enfraquecer, até que se dissipou completamente. Valeria estava novamente em completa escuridão, mas agora algo tinha mudado. Ela não sabia o que havia acontecido, mas sentia uma presença diferente. Algo havia se movido dentro dela, como se tivesse sido forçada a encarar uma verdade que ela não queria aceitar. O medo agora era ainda maior, porque ela sabia que não poderia mais voltar atrás. A luz, que parecia ser a resposta para sua salvação, agora a havia deixado em um estado de vazio profundo, mais perdida do que nunca. E foi nesse momento que ela ouviu novamente a voz, mas desta vez não era uma voz externa. Era uma voz dentro de sua mente, uma voz que parecia ter se infiltrado em sua alma. A voz falou com calma, mas com uma autoridade inquestionável. Você pensou que poderia escapar, mas agora já é tarde demais. Valeria tentou resistir, mas sua mente estava tomada por essa voz, essa presença que a rodeava, que a envolvia em sua escuridão infinita. Ela sentiu como se não fosse mais ela mesma, como se estivesse sendo controlada por algo muito maior, algo que não era humano. Ela não tinha mais controle. Ela era apenas uma espectadora em sua própria vida, uma vida que estava sendo consumida por algo além de sua compreensão. Valeria acordou com um grito preso na garganta, mas nenhum som saiu. Sua respiração estava ofegante, o corpo suado, e uma sensação de pânico ainda a envolvia, como se ela tivesse acabado de escapar de algo indescritível. Ela estava de volta à estrada, mas tudo parecia diferente. A paisagem ao redor estava distorcida, como se as linhas que definem o mundo real tivessem se desfeito. As árvores estavam torcidas, seus troncos se curvando de maneira antinatural, e o céu acima estava tingido de um vermelho escuro, quase como se o próprio ar estivesse queimando. Não havia mais o caminhão nem o motorista. Só restava ela, sozinha, em uma estrada interminável. Ela tentou se levantar, mas as pernas não respondiam. Havia algo em seu corpo que não funcionava da maneira que deveria, como se sua carne estivesse cativa de algum feitiço invisível. Ela se forçou a dar um passo, mas o chão estava macio,
como se estivesse andando sobre areia movediça, e ela sentia que a qualquer momento poderia afundar. O medo a fez olhar para trás, em busca de qualquer sinal do caminhoneiro. Mas não havia nada. Não havia mais ninguém, apenas o vazio, com a estranha sensação de que a observavam de algum lugar. Cada movimento que Valeria fazia parecia pesado, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso, mais espesso. Ela sentia que a pressão aumentava a cada passo, como se algo estivesse fechando seu campo de visão, e o som da sua respiração parecia ecoar ao redor dela. Os sons, antes normais, haviam se distorcido, se transformado em algo surreal. A estrada, que antes parecia comum, agora parecia uma trilha de desolação. Não havia mais os sons do mundo natural, apenas um silêncio profundo, interrompido por ecos vazios que pareciam surgir do nada. Valeria avançou mais um pouco. A sensação de que estava sendo seguida nunca a abandonava. Ela tentava olhar ao redor, mas tudo estava em um borrão confuso. Ela podia sentir os olhos sobre ela, mesmo que não houvesse ninguém visível. Sua mente não sabia mais em quem confiar. O que estava acontecendo? Era real? Ou ela estava apenas sonhando? A dúvida a consumia, mas algo em seu interior dizia que aquilo não era um sonho. Aquela sensação de que não havia escapatória era a prova de que ela estava em um pesadelo muito mais real do que imaginava. Ao longe, ela avistou uma figura. Era pequena no horizonte, mas sua presença se destacava em meio à paisagem distorcida. Valéria não podia acreditar no que via. Era um homem, mas de uma maneira estranha parecia ser uma sombra. Um reflexo distorcido do caminhoneiro, mas sem os detalhes que ela lembrava. Ele não se movia. Não parecia ser real. Mas algo o atraía para ela. Uma força que a obrigava a se aproximar, como uma marionete que não tinha mais controle de seus próprios movimentos. Cada passo em direção a ele parecia ser mais difícil, mais doloroso, mas ao mesmo tempo Valéria não podia resistir. Ela não conseguia mais parar. Quando ela chegou perto da figura, um calafrio percorreu sua espinha. Não era o caminhoneiro. A figura estava agora mais nítida, mas ainda assim parecia uma ilusão. Ele estava parado, sem expressão, e seu rosto não era mais o que ela lembrava. Não havia traços humanos, apenas uma sombra esquisita, sem contornos, definidos, como uma máscara em branco. A ausência de um rosto fez com que um pavor indescritível tomasse conta dela. Era como se a essência humana tivesse sido arrancada de seu ser, deixando apenas a ausência de algo que deveria existir. Valeria tentou falar, mas sua boca estava seca, seus lábios não se moviam. A sensação de que algo estava profundamente errado crescia em seu peito. A figura à sua frente, embora imóvel, parecia ter um poder que a dominava, algo que ultrapassava o entendimento humano. Ela sentiu a necessidade de fugir, mas seus pés estavam presos ao chão, como se a estrada, em sua distorção, a tivesse aprisionado. Ela estava completamente à mercê daquilo que a observava. Sem um aviso, a figura se aproximou de Valéria. Não foi um movimento físico, mas algo como uma distorção no espaço, uma mudança no fluxo da realidade. Ele estava agora tão perto que Valéria podia sentir sua presença, mas não conseguia ver os detalhes. Era como se ele estivesse se tornando parte de seu ser, preenchendo o espaço vazio dentro dela com uma sensação de desespero. O ar ao seu redor parecia estar se estreitando, comprimindo sua mente e seus pensamentos. Ela não sabia mais se estava viva, se estava sonhando ou se estava presa em algum lugar entre os dois mundos. Então, de repente, a figura se desfez. Não foi um movimento suave, mas um estalo, como se ela tivesse sido cortada de alguma forma. Valeria não conseguia entender o que estava acontecendo. Onde estava a figura? Onde estava o caminhoneiro? Ela olhou para os lados, mas tudo ao seu redor continuava distorcido, como se nada fosse real. Ela estava perdida, completamente perdida em um mundo que não fazia sentido. O medo a consumia, mas havia algo mais profundo dentro dela, algo que a fazia pensar que ela nunca sairia dali. Valeria caiu no chão, seus joelhos cedendo sob o peso da realidade que se desintegrava ao seu redor. Ela não sabia quanto tempo passou ali em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo.
tentando manter alguma noção de si mesma. Mas no fundo, ela sabia que já não estava mais sozinha. Algo a havia levado até aquele ponto. Algo estava a aguardando, algo que não podia mais evitar. A estrada, a figura, o caminhoneiro sem rosto, tudo aquilo fazia parte de algo maior. E Valéria, sem perceber, já não era mais uma espectadora. Ela fazia parte da história, agora. Mini. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.